E o nosso entrevistado de hoje é Antônio Carvalho, ele que é secretário municipal do Gabinete da Governança. E olha, tá cheio de assunto para a gente debater. É logo depois da vinheta. Não saia daí. Olá, meus amigos, um grande abraço. Está começando mais um Espaço Aberto. Esse espaço que é reservado para a gente discutir os assuntos mais relevantes da nossa sociedade de uma forma em geral. E nosso entrevistado de hoje, mais uma vez, é o secretário municipal do Gabinete de Governança, Antônio Carvalho, a quem a gente mais uma vez agradece, né? Até porque recentemente nasceu um filho. E a gente vai bater um papo sobre ele, tá? Inclusive aqui em minhas mãos, foi lançado no último mês de março o Plano Estratégico Maceió Cidade Inteligente. Antes da gente falar do plano, especificamente das áreas abrangidas, entre outros assuntos, o que é preciso para uma cidade ser considerada uma cidade inteligente, Antônio? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde. Eu que te agradeço pelo convite, agradeço a quem está assistindo a gente, Oscar. E para uma cidade ser inteligente, ela tem que ser uma cidade construída com as pessoas. Mais do que uma cidade que é feita para as pessoas, ela é construída em conjunto com as pessoas, que são quem vão orientar ou trazer, né, aqueles problemas mais latentes, aquelas dores mais latentes, para que o poder público possa coordenar uma ação com diferentes entidades, diferentes setores, para resolver aquele problema, mas sempre com a participação do cidadão. Então, se a gente for observar as cidades no mundo que são consideradas como inteligentes, as soluções, né, de urbanismo, as soluções de inovação, enfim, tudo que é aplicado na cidade é feito a partir da ótica com que as pessoas trazem, né, os seus incômodos, as suas dores. E como nasceu o Plano Estratégico Maceió Cidade Inteligente? É um plano ousado, diga-se de passagem, que estabelece metas, enfim. Como é que nasceu esse filho, Antônio? Oscar, o prefeito JHC, ele é muito criterioso quando o assunto é planejamento, né? Então, quando ele me fez, né, o convite para vir para o Gabinete de Governança, uma das demandas que ele me fez foi de que Maceió tivesse um plano de longo prazo baseado no seu plano de governo. Então, o plano Maceió Cidade Inteligente, Maceió 4.0, né, que é o plano de cidade inteligente para Maceió, o que ele faz? Ele pega o plano de governo do prefeito JHC, ele pega também, né, um diagnóstico profundo que foi feito a partir da parceria que a gente fez com o Movimento Brasil Competitivo, que traçou um planejamento estratégico para a prefeitura. A gente junta essas duas peças e também tenta convergir, né, com ações que as secretarias trouxeram, colocaram. Se você for observar, é um plano que tem muita atenção com relação aos indicadores e rankings de reconhecimento nacional, como, por exemplo, do InBusiness subnacional, que é feito pelo Banco Mundial. Então, a gente tenta se basear nessas referências para colocar um guia para Maceió e, a partir, obviamente, né, do plano de governo, que é a nossa tábula rasa ali, que guia todos os passos da gestão do prefeito JHC. Por exemplo, de que forma esse plano ele pode garantir a sustentabilidade financeira e o equilíbrio fiscal do município, Antônio? Perfeito. A partir da coordenação das ações, né, a partir de uma visão bem aprofundada sobre como as contas públicas estão em relação a outros municípios e onde a gente pode buscar soluções. A gente percebe, por exemplo, que Maceió, do ano passado para cá, com a nova gestão, com a gestão do nosso prefeito JHC e do secretário de Economia, João Felipe, a gente percebe que Maceió saiu de uma capacidade de pagamento C, né, para uma capacidade de pagamento A, né? Então, a gente hoje tem a melhor capacidade de pagamento do Tesouro, né? A gente é reconhecido por isso. E com isso, Oscar, o mais interessante é que os investimentos de que a gente fala aí dos eixos, né, de desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano, turismo inteligente e gestão participativa, criativa e colaborativa, a gente percebe que esses investimentos são viabilizados justamente para essa capacidade de pagamento, que é essencial para qualquer município, né, para qualquer estado. E de que forma o plano pode contribuir para diminuir as desigualdades que ainda existem aqui em Maceió, Antônio? Oscar, a grande questão, né, e o que traz, eu acho que o grande segredo quando a gente fala de planejamento é a articulação das ações, né? O que a gente percebe é que o poder público ele empreende muitos esforços para diferentes questões, né, da sociedade, do serviço público, como eu coloquei, saúde, educação, a primeira infância, que é tão importante hoje quando a gente fala, né, de desenvolvimento social, mas ele acaba não conseguindo casar essas ilhas.
A vantagem de um plano como esse, ou o que esse plano traz quando traça metas transversais, é conseguir alinhar essas secretarias, alinhar esses serviços públicos para entregar um resultado mais consolidado, né, mais forte para o cidadão. A gente também tem a oportunidade de se desenvolver economicamente de forma sustentável, né? É esse também um dos desafios e um dos objetivos, Antônio? Sem dúvida. Quando a gente fala de cidade inteligente, a gente fala de uma cidade sustentável, de uma cidade humana, né, e uma cidade criativa. Por que humana? Porque é uma cidade, como eu falei, feita com as pessoas, para as pessoas, em que as pessoas tendem a ter um retorno de qualidade de vida muito forte, uma qualidade de vida cada vez melhor. E uma cidade sustentável pelo seguinte aspecto, Oscar. A gente não tem como falar hoje de desenvolvimento econômico sem falar de sustentabilidade, né? A gente percebe, né, o movimento pelo qual o mundo está passando, a gente sabe, né, das diferenças temporais entre as diferentes regiões do mundo. Então, quando eu falo, por exemplo, de nações desenvolvidas, né, como Estados Unidos, as próprias nações europeias, né, elas já tiveram ali a sua, vamos dizer assim, acabaram tendo um ciclo de uso de recursos naturais maior do que nações em desenvolvimento, como o próprio Brasil, China, enfim, e afins. A grande questão e o grande segredo é que, hoje, diferente de antigamente, a gente tem técnicas para uma extração sustentável dos recursos, para que esses recursos eles sejam usados de uma forma mais estável e sustentável, e que a gente possa garantir nada mais, nada menos de que as futuras gerações, né, seus filhos, seus netos, meus filhos, meus netos e bisnetos, para que eles possam ter uma cidade, né, que seja agradável para viver. Eu vou citar alguns pontos aqui, eu queria que você comentasse em cima. Por exemplo, um dos objetivos do Plano Estratégico Básico de Cidade Inteligente é a universalização da educação, mas muito mais do que isso, é também promover a permanência, né, do jovem na sala de aula. De que forma esse plano pode contribuir com isso, Antônio? Perfeito. A gente percebe que tem uma mudança muito considerável na forma em que a educação é encarada hoje, né? A gente percebe também que há uma disparidade grande, né, entre o ensino público e o ensino privado quando o assunto são ferramentas educacionais. E o que o plano traz, a partir até do plano de governo do prefeito, como eu coloquei, é uma visão muito estruturada de como garantir que aquelas aulas fiquem mais interessantes para os alunos. Então eu trago aulas ligadas à robótica, à própria iniciação à programação ou à sensibilização, né, com relação a esses aparelhos tecnológicos. E é o que a gente conversou da outra vez, Oscar. A tecnologia, ela não é um fim em si mesma, né? Qual é o objetivo, né, desses alunos, desses estudantes terem o contato com a tecnologia quando a gente fala do Plano Uma Cidade Inteligente? Primeiro, é que eles estejam no mesmo patamar de competitividade que outros jovens na sua mesma idade. É também a consciência de que as gerações elas precisam ser tratadas conforme as suas limitações e também conforme as suas, vamos dizer assim, a sua abertura de uso. Então, óbvio, eu vou oportunizar para que o cidadão tenha acesso a uma formação de tecnologia, de programação, mas qual é a grande questão? Dependendo da geração, pode ser que a formação em tecnologia seja mais voltada a ofícios ligados aos hardwares, então consertar os hardwares, utilizar aqueles hardwares, enfim, fazer a manutenção. E para outra geração, uma geração talvez que tenha uma facilidade maior com uma linguagem de programação, eu vou facilitar a capacitação nesse sentido. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, se me colocarem para estudar programação, eu muito dificilmente vou ter dificuldade. Mas o filho de um amigo que acabou de nascer agora, daqui a 3, 4 anos, provavelmente ele já consegue fazer uma programação simples que seja ali, né? Porque eles já nascem com o dedinho na tela. Nós falamos de gerações diferentes, né, Antônio? A sociologia explica muito bem isso, a antropologia também, né, de que as gerações, elas cada vez encurtam mais, né, a mudança de uma para outra. Eu até me atrapalho. A gente está em que geração agora? Não, millennials seria a minha geração, seria a geração Z. A nossa, é verdade. Geração Z, né? Você citou uma coisa interessante, eu às vezes vejo a minha filha manuseando um smartphone e me dá uma inveja louca, né? Eu particularmente sofro bastante com isso. Agora, voltando a falar sobre Maceió e seus problemas. A gente sabe que Maceió é uma cidade que cresce, né, em níveis consideráveis, né, e uma das ferramentas previstas aqui no plano de cidade inteligente é justamente a geolocalização, né, dentro do município, para saber onde ele mais cresce,
quais os problemas que acompanham esse crescimento, enfim, de que forma essa geolocalização ela pode contribuir para um crescimento mais sustentável do município, Antônio? Perfeito, Oscar. Esse é um trabalho que tem sido tocado ali, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial e a Secretaria de Economia, justamente para quê? Para facilitar uma visão sobre todo o território de Maceió, possibilitando que as políticas públicas elas sejam direcionadas de forma mais eficazes a depender da concentração urbana e também do direcionamento do crescimento urbano. Então, com a geolocalização, eu acabo por economizar quando eu falo de ter, né, uma fiscalização ativa, e também eu facilito na hora de, por exemplo, emitir um alvará, de, enfim, conceder uma licença. Por quê? Porque eu tenho acesso a essa informação em tempo real. Às vezes, né, com algum atraso, mas eu consigo ter uma dimensão de como esse território está organizado. E conhecer, né, a nossa casa, a gente sabe muito bem, né, conhecer como que a nossa casa está é fundamental. Se eu quero fazer uma reforma, ou se eu vou organizar um jantar para os meus amigos, eu preciso saber como acomodar essas pessoas. Então, nada melhor do que conhecer bem ali o ambiente que você está inserido. Uma coisa que a gente percebe, né, Antônio, que obviamente quando a gente fala de conceito de cidade inteligente, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é a questão tecnológica. Mas não é uma questão só tecnológica, a gente está falando de capital humano. Aliás, eu acho que o capital humano é o principal objetivo, o que mais deve ser valorizado com um plano como esse, né, Antônio? Oscar, eu acho que você tocou no principal ponto quando o assunto é cidade inteligente. São as pessoas, é o capital humano, você colocou muito bem. Né? Quando a gente não tem como falar de desenvolvimento econômico sem falar das pessoas. A gente não tem como falar de um turismo inteligente sem falar na relação das pessoas com o ambiente. Né? A gente não tem como falar sobre uma gestão que é participativa, colaborativa e criativa se eu não falo de como as pessoas se inserem nesse processo. É fundamental. Eu acho que essa é a grande virada de chave que a gente tem na gestão pública de alguns anos para cá. A gente sai de uma gestão pública, né, em que, primeiro, né, inicia-se ali com uma gestão pública muito densa, em que o Estado era o grande resolvedor de todos, era visto como o grande resolvedor de todos os problemas. Essa visão cai por terra. A gente vem para uma nova visão de que o Estado não tem que estar inserido na questão de provimento de serviços e vai para uma lógica totalmente de fiscalização, em que são criadas as agências reguladoras com toda a parte de privatização. E depois a gente começa a caminhar e seguir para uma lógica de parcerias público-privadas que inserem também o terceiro setor e a academia, que é a lógica essencial de se construir qualquer solução hoje. A gente não tem como não falar, né, dessas parcerias. A gente percebe que São Paulo, por exemplo, que tem uma cultura forte de privatização, caminhando para uma lógica em que alguns dos seus hospitais vão ser colocados para o terceiro setor conduzir, tocar. Então a gente percebe que essa lógica, esse raciocínio está mudando um pouquinho. Você falou sobre o turismo, que é uma vocação que nós temos aqui muito forte em Maceió, né? De que forma o plano contempla esse assunto, o turismo? De que forma a gente pode tornar o turismo inteligente também uma ferramenta para fomentar ainda mais essa parte da economia de Maceió que já é tão forte, Antônio? Perfeito, Oscar. O que acontece? A grande questão é, se a gente olhar para os eixos do plano, né, desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano, gestão participativa, criativa e colaborativa, a gente percebe que esses três eixos por si só, eles são completos. Mas dada essa vocação de Maceió, o que a gente resolveu fazer? Destacar do desenvolvimento econômico a questão do turismo, colocando o turismo inteligente para ter um destaque quando a gente fala de ações setoriais. E aí um exemplo que eu gosto de citar, que é um exemplo que não envolve a tecnologia, mas envolve a visão das pessoas com relação ao território e a forma como as pessoas se relacionam com o território, é o Maceió é Massa. Foi uma campanha conduzida pela Secretaria de Comunicação, né, iniciou ali no verão do ano passado, que era aquela transição da pandemia para uma normalidade, né, assim a gente pode dizer, depois de Maceió ter vacinado, né, com 3 doses boa parte de sua população. A gente percebe que o Maceió é Massa, ele é uma inovação urbana, que você começa a espalhar pontos criativos pela cidade e as pessoas passam a se apropriar dos espaços que a gente tem disponíveis em Maceió. Um exemplo claro é o Mirante da Santa Amélia, que antigamente ali a gente via que não era tão iluminado, as pessoas não olhavam tanto para a lagoa. Quando chega um balanço gigante,
com a mesma vista e as pessoas passam a se apropriar daquele espaço. Renda começa a ser gerada. Então, é um processo ultra interessante de como a gente usa a inovação urbana para fomentar um turismo que é inteligente. E quando a gente fala de turismo, a gente fala também de um setor da economia que é uma geradora de resíduos também, né? O programa ele discute também a questão do plástico. Perfeito. Né? Que no Brasil, o Brasil tem uma orla gigantesca, Maceió também não é diferente, né? Sofre com isso, né? Com o descarte muitas vezes deliberado, às vezes até acidental mesmo do plástico, né? No nosso ecossistema, né, Antônio? Total, Oscar. E se a gente for parar para pensar, o plástico, ele tem Maceió e o plástico tem uma ligação quase umbilical por conta até da própria Braskem, que tem ali a matéria-prima que era tirada, né? Hoje em dia a extração tá proibida, mas tem essa ligação. E cidades litorâneas tendem a ter um consumo de plástico maior. Por quê? Né? Porque onde você tem fluxo e movimento turístico, você tem descartáveis mais presentes. E aí, o interessante, Oscar, é que o prefeito JHC encaminhou para a Câmara de Vereadores aqui de Maceió um pedido de autorização para celebrar um acordo com a Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, que na verdade é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E a ideia é que Maceió seja, né, a piloto no Brasil do programa Mares Limpos, em que vai se trabalhar toda a circularidade do plástico e a ideia é zerar o uso de plástico, zerar o consumo de plástico de uso único na cidade de Maceió, né, por até um prazo estimado ali no projeto. Agora, o interessante é o quê? O que é zerar, né? Quando a gente fala não vai mais ter plástico de uso único, o que significa isso? Significa que o plástico ele vai ter toda a sua cadeia analisada, ele vai continuar sendo utilizado, mas com técnicas e com ações do poder público em conjunto com o privado e o terceiro setor, a gente vai conseguir fazer com que esse plástico seja reaproveitado, ou seja, vamos dizer assim, redirecionado para reciclagem ou para N outras funções, que não seja simplesmente o seu descarte. Plano estratégico de secretaria por secretaria. Qual foi a realidade encontrada desde o lançamento? O que é que mudou em termos de planejamento estratégico nas secretarias aqui em Maceió, Antônio? Oscar, essa é uma pergunta excelente. A gente chega num governo que estava extremamente desestruturado do ponto de vista de planejamento. A gente percebe, quando a gente assume Maceió ali, já durante a transição, né, o prefeito JHC, com a equipe de transição da qual eu fazia parte, a gente identificou essa, vamos dizer assim, essa lacuna de planejamento, fomos atrás do MBC para fazer a parceria e tentar trazer. A gente percebe que as secretarias atuavam de forma muito desarticulada, que era algo que incomodava também o nosso prefeito, ele percebeu isso e foi uma missão que ele deu aos secretários de ter uma atuação mais conjunta e articulada. E a gente também percebe uma carência de recursos muito grande. Quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia, né, a gente percebe que algumas secretarias têm um corpo de tecnologia um pouquinho maior do que outras que nem têm, né, ou seja, isso gera uma dificuldade de padronização muito grande e também de governança. Quando a gente pensa, né, na tecnologia de um município e a gente pensa nas secretarias, tem uma questão que eu acho que é fundamental de se trazer, que é o seguinte: é necessária uma padronização dessas tecnologias entre as secretarias. Para quê? Para que a gente consiga gerar dados e informações que sejam úteis para o cidadão e também para o gestor público. Se cada secretaria, por exemplo, vou usar um exemplo simples, usar um serviço de e-mail diferente, já gera um caos na prefeitura. Então, algumas coisas têm que ser centralizadas e algumas coisas têm que seguir diretrizes claras, que foi o que a gente buscou fazer em parceria com a Secretaria de Gestão, né? Primeiramente com a secretária Rayane, depois com o secretário Ivan, que tem sido um grande parceiro nosso nesse processo também. Então, tentar articular para que essas secretarias tenham essa condução de forma uniforme. A questão do planejamento em si, eu gosto de brincar que é o seguinte: tem muita gente que vê o planejamento como um gesso, como algo que vai ali e te amarra. Na verdade, se isso está acontecendo, o planejamento foi feito de forma errada. Eu brinco ainda o seguinte, eu gosto de brincar que o planejamento ele tem que, ao fim do período dele, você tem que ter alcançado 80% das ações. Porque senão, ou você foi ousado demais, então não conseguiu alcançar quase nada, ou você foi muito modesto, e aí alcançou 100%. Então, é quase que um dilema. Mas eu sempre faço essa brincadeira. Falei,
Planejamento é para 80%, porque se a gente alcançar 100, a gente foi modesto, a gente não confiou na gente. Agora a gente está falando de um programa de longo prazo, né, Antônio? É um programa que vai até 2025, foi lançado agora em março, mas já dá para se fazer um balanço inicial das ações que vêm sendo tomadas? Sim, Oscar, sim. O que acontece? Por exemplo, um dos pontos aí que a gente tem é o programa Maceió Tá On, né? Ele está conectado ao plano, está muito ligado à questão da conectividade. A gente percebe, né, que o prefeito JHC foi atrás daquela parceria com o Ministério das Comunicações para que a gente tivesse, né, o Wi-Fi Brasil implantado em Maceió. Maceió, inclusive, eu acho que é bom colocar isso, foi a primeira, foi em princípio a única capital que tinha sido autorizada a ter esses pontos de conectividade, porque são pontos para áreas remotas ou muito vulneráveis. E o argumento do prefeito foi o seguinte: olha, eu tenho em Maceió 100 grotas, né, de acordo com o levantamento ali que foi feito com a Unabitat, eu tenho 100 grotas e nessas grotas o acesso à internet é muito difícil. Então, o que ele fez? O que foi articulado? A gente pegou o mapeamento das grotas, de todas as grotas de Maceió, cruzou, né, com os aparelhos públicos, tanto de saúde, educação quanto assistência, e identificamos os pontos em que pontos de conectividade seriam importantes para impactar a vida daquela população. Hoje a gente tem, se os números não foram atualizados nesses últimos dias, mas a gente tem 136 pontos ativos já, e nós vamos para 147 pontos no total. É óbvio que nós estamos trabalhando já, estamos inclusive em conversa com a Prodabel, que é a empresa pública de tecnologia de Belo Horizonte, porque eles têm um processo interessante lá com relação à questão de conectividade. Então, a nossa ideia é expandir esses números o máximo possível para a cidade. E se a gente pegar como exemplo agora o que nós tivemos durante a pandemia, né, Antônio, nós tivemos uma revolução na educação, principalmente com a educação, né, através de aparelhos eletrônicos, que eu acho que veio para suprir um problema durante a pandemia, mas que acabou se tornando uma alternativa. E você proporcionar pontos de conectividade é você democratizar essa educação, né, Antônio? Perfeito, Oscar. Esse é o grande problema, inclusive, que a gente enfrenta hoje quando a gente fala da inclusão de estudantes do ponto de vista digital. Porque você entregar um tablet pura e simplesmente, a não ser que você dê um chip ou que você, enfim, tenha conectividade, aquele aluno vai continuar excluído. E a velocidade de conexão também não pode ser uma velocidade de conexão ruim, né? Quando a gente pega, por exemplo, sai ali do 4G para o 3G porque foi para uma outra área, a gente já percebe que falha muito o nosso celular, né? Então imagina uma criança que está assistindo uma aula, está participando de uma atividade e tudo. A pandemia veio para mostrar para a gente que a gente tem algumas necessidades básicas hoje no dia a dia, no nosso dia a dia, e uma delas é a conectividade, porque hoje o mundo é conectado. Então a gente não tem como. Se a gente não quiser criar duas populações separadas, duas gerações numa mesma geração, a gente precisa popularizar esse acesso. E por falar nisso, né, por conectividade, como é que o Maceió está se preparando aí para o 5G? Né? Algumas cidades já começaram a implantar, Maceió também está no calendário, acredito que agora no mês de setembro. Como é que o Maceió está se preparando para essa nova tecnologia, Antônio? Perfeito, Oscar. Um dos passos é a revisão da lei de antenas. A gente, enfim, tem conversado internamente bastante sobre isso. Já temos aí uma primeira minuta, uma primeira ideia do que vai, mas é sempre bom a gente observar o que os outros estão fazendo, né, para a gente poder, óbvio, ter um resultado mais efetivo. E um outro aspecto que eu acho que é relevante é o fato de que, se a gente perceber, já tem alguns pontos da cidade que pegam o 5G. Agora, o que é legal da gente esclarecer? Eu acho que é um ponto importante. Esse 5G é o 5G que vai ser liberado em setembro? Não. Ele, na verdade, é um 5G que está dividindo faixa com a parabólica. Então, qual é a ideia, né? Quando fala desse lançamento do 5G, o que é o ponto dele, né? Que é o 5G tem uma palavrinha em inglês que é o standalone. Ele parado sozinho, só ele. Qual é a lógica? É limpar essa faixa dos 3,5 GHz, que divide com a nossa antena parabólica. A gente vai limpar essa faixa, passar a parabólica para outra faixa, e o 5G vai ficar sozinho. Por enquanto, aquele 5G que está lá é um 5G que divide outras faixas de frequência. Então, ele não é um 5G tão rápido quanto será o 5G de verdade. E um outro ponto que eu acho que é importante a gente trazer também, Oscar, é a questão do seguinte. Eu tive num evento de inovação na ENAP, na semana passada em Brasília, fui a São Paulo no outro evento, e o que eu percebi nessas cidades que já estão com o 5G ativo? O sinal não está disponível em toda a cidade.
Porque o processo de expansão da rede do sinal, ele é um processo que vai depender da instalação, obviamente, de mais antenas, vai depender das operadoras, não depende tanto do setor público, é mais uma questão também do privado. Qual é o papel do público aí? Chamar o privado, conversar, né, falar, né, das expectativas e das necessidades que se tem com relação a essa questão específica do 5G, que é um processo de transformação. Né? Não vamos esperar milagre, viu, gente? De uma hora para outra ligar uma chave e de repente a internet ficar muito mais rápida. Para a gente encerrar, Antônio, Maceió recentemente foi destaque, né, durante o mês de julho, né, por uma citação que foi feita pela Bloomberg, uma das gigantes da tecnologia mundial, e também aproveitando, né, nós sediamos o Encontro Nacional de Empresas Júnior, onde foi apresentado o Bora Lab. Eu queria que você falasse, antes da gente encerrar, sobre esses dois momentos aqui importantes para a gente, Antônio. Vamos lá. Oscar, o processo da Bloomberg, né, a gente foi selecionado em fevereiro, Maceió está ali junto a 13 cidades, no Brasil só foi, a gente até comentou isso na nossa última conversa, só foi Fortaleza e Maceió, né, e em julho Maceió foi destaque da Bloomberg pelo trabalho de cocriação que tem sido feito. Né? Então a gente teve uma menção, uma referência, né? A gestão do prefeito teve uma referência no informativo deles, botando Maceió como um exemplo nessa questão da cocriação, do design ali com a população local. Então acho que é um reconhecimento super legal. E com relação ao Bora Lab, né? Ele é o nosso laboratório de experimentação cidadã, tem muita conexão com essa questão da inovação ali da Bloomberg. É também ali vamos dizer assim, quem abriga o portal Desafio, que a gente coloca sempre traz à tona, né, no evento da Tracto, que a gente tem também ao longo dessa semana agora. E o Enege, o pessoal gosta de dizer que é o Rock in Rio dos empresários júnior, né, que é o encontro de todos eles, são mais de 5 mil jovens em Maceió e tudo. E aí eles vão ser instigados a responder um desafio, né, que a prefeitura vai colocar para eles. Mas eu não vou dar esse spoiler, eu vou deixar para eles descobrirem lá. Obrigado, viu, Oscar? Ô, Antônio, sempre um prazer ter você aqui, é sempre um bate-papo muito legal, né, e falar sobre cidade inteligente, sobre como o Maceió está se modificando através dessas estratégias é sempre muito interessante. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Antônio Carvalho, que é secretário municipal do Gabinete da Governança, e bateu um papo com a gente sobre o Plano Estratégico Maceió Cidade Inteligente, entre outros assuntos. Muito obrigado pelo carinho de todos. Em breve a gente está de volta. Se eu não voltar é porque eu estarei com Deus, mas se eu voltar é porque Deus estará comigo. Beijo, gente. Tchau.